A paz do Senhor, meus irmãos. Quero trazer uma palavra nesta manhã da parte do Senhor para os nossos corações. Quero ler em Lucas, capítulo de número 19, a partir do verso 1, diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este o chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus. E não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Eu li até o verso de número 5. Queridos, eu sou o pastor Manuel Pereira de Sena Júnior e quero trazer uma mensagem da palavra de Deus para o seu coração, certo? O texto que nós lemos aqui, ele fala de um certo homem por nome Zaqueu. O que acontece? Nos dias de Jesus, por onde Jesus passava, uma multidão o acompanhava, né? E o texto diz que um certo homem, por nome Zaqueu, que era publicano, ele viu aquela multidão que acompanhava o mestre juntamente com ele, e ele disse: olha, eu quero conhecer esse Jesus, eu quero ver quem é esse Jesus. Só que ele tinha um problema, porque ele era um homem de pequena estatura, né? E diz o texto que tinha uma árvore em um certo lugar, por aonde Jesus havia de passar, né? E ele correu adiante e subiu naquela árvore para, quando Jesus passasse, pelo menos lá de cima dava para ele ver, enxergar o mestre, né? E o texto diz que quando Jesus chegou ali naquele lugar, debaixo daquela árvore, o mestre, vendo Zaqueu ali, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E as pessoas a multidão que o seguia, eles disseram: olha, mas espera aí, quem é esse que vai se hospedar na casa de um homem pecador, né? A multidão agora começou a criticar o mestre, porque o mestre foi se hospedar na casa de um homem pecador, né? E agora Zaqueu, vendo aquela situação, vendo o povo criticando Jesus, e ao mesmo tempo acusando Zaqueu, né? Porque Zaqueu, ele era um cobrador de imposto, e agora ele cobrava além do que era correto, né? E ouvindo a multidão, Zaqueu disse assim: Senhor, se eu tenho defraudado alguém em alguma coisa, eu tenho cobrado além daquilo que é necessário, eu restituo 4 vezes mais, né? Aí Jesus falou o seguinte para Zaqueu, verso de número 9 da leitura que nós lemos. Jesus falou o seguinte: hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Queridos, nesse texto aqui, nós podemos tirar algumas lições. O que é? Na cabeça dos judeus, e até mesmo dos discípulos de Jesus, Jesus não podia se hospedar
na casa de um homem que era publicano. Ou por que dizer assim, na casa de uma pessoa que era desonesta, né? Aí Jesus falou o seguinte: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que se havia perdido. Esse verso aqui, meus irmãos, traz uma grande lição para nós. Que lição é essa? O homem, ele se perdeu, ou ele se afastou de Deus através do pecado, né? Através do pecado que foi cometido por Eva e Adão lá no Jardim do Éden, né? Aí o homem se perdeu. E agora Jesus, quando veio, nasceu ali na Palestina, e quando ele começa a pregar sua mensagem, ele diz que o Filho do Homem veio buscar este povo, buscar e salvar o que se havia perdido, né? O homem, lá no Jardim do Éden, o que ele perdeu? Ele perdeu a comunhão com Deus, perdeu a salvação, e aí Jesus agora veio buscar esse povo, né? Jesus agora veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Interessante é que os ensinamentos de Jesus, ele é totalmente diferente do judaísmo. Ele é totalmente diferente do farisaísmo. Por quê? Porque o fariseísmo e o judaísmo era simplesmente rituais, mas não havia mudança de vida, né? E Jesus, encontrando com Nicodemos, ele disse o seguinte: olha, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, né? Então, Jesus veio para restaurar a comunhão do homem para com Deus. Nestes dias de crise, nesses dias estamos vivendo a crise do coronavírus, a solução está em Jesus, né? Jesus, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Para o homem ser salvo somente através de Jesus. Aí você pergunta: pastor, por quê? Porque foi ele que morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. E você hoje tem uma oportunidade de reconhecer Jesus como Salvador da sua alma e receber os perdão dos pecados e no porvir a vida eterna. Deus abençoe a todos.